Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo José Carlos e vamos para mais um vídeo da Banca CESP. Recentemente eu deixei aí a prova do INSS no canal de 2016, resolvidas em 4 vídeos. E teve uma questão lá de uma inscrita sobre tautologia. Aí eu resolvi gravar um pequeno vídeo aqui dando uma breve explicação, certo? Claro que é bem mais profundo do que eu vou passar no vídeo. Mas para você resolver a grande maioria das questões, só isso aqui já vai bastar. Vamos lá. Primeiro, o que será uma tautologia? É toda proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. Ou seja, numa tautologia, independente do valor que você agregue em P e Q, o resultado sempre será verdadeiro. E eu trouxe aqui 4 exemplos de tautologia para fazermos aqui no vídeo, certo? Mas antes, vamos dar uma pequena lembrada na tabela verdade. A tabela verdade, quando você for construir, vai ficar assim, ó, P e Q, e você vai fazer 4 linhas aqui, certo? 1, 2, 3 e 4. Lembrando que para fazer a tautologia não precisa você escrever a tabela verdade, mas só vamos revisar aqui, ó. Ao fazer a tabela verdade, você vai ter aqui o valor de V, V, F e F, VF, VF de novamente. E agora, ó, você irá fazer conectivo por conectivo aqui, só relembrando, certo? Ó, P e Q, se eu tenho lá a preposição P e Q, verdade com verdade é uma verdade, e se tiver um falso, já contamina e passa a ser falso. Ó. Então, todos aqui serão falsos. Quando você tiver lá P ou Q, certo? Vai ser o inverso. Só será falso quando os dois forem falsos. Então, ó, VV vai ser V, VF vai ser V, VF, FV vai ser V, e aqui vai ser falso. Note que é o inverso. Agora, quando eu tenho lá P, então Q, a gente vai ser falso aquilo que a gente chama da Vera Fischer. Verdadeiro na frente e falso atrás. Então, ó, V com V, verdade. V com F, falso. FV é verdade. FF é verdade. Então, ó, temos mais outros ainda. Quando tivermos aqui o se somente se, ó, P, se somente se, Q. Vai ficar o seguinte, os conectivos iguais, quando eu me refiro aqui aos conectivos, ó, é baseado nessas duas colunas aqui, ó, no P e no Q, certo? No se somente se os dois forem iguais, fica verdadeiro. Os dois diferentes ficam falso. E por fim, para a gente encerrar aqui, nós temos o ou, que é representado assim, ó, P, ou, e esse traço embaixo, Q. Ele vai ser o contrário do se somente se. Nos que são iguais, fica verdade, fica falso, certo? E nos que forem diferentes, fica verdadeiro. Por que a gente está revisando aqui, ó? Porque ao fazer as questões de tautologia, basta você tentar forçar um falso. Bom, vamos dar sequência aqui e vamos ver este exemplo. A proposição não P, então P e Q, P então Q, em que não P denota a negação da proposição P, é uma tautologia. Isto é, todos os elementos de sua tabela verdade são verdadeiros. Então, ó, vamos fazer o seguinte, nós iremos aqui forçar sair o falso. Nós vimos lá que o falso na tabela, ó, vai ficar V para essa primeira parte
Então, F, o Vera Fischer, é igual ao quê? Ao falso, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se nós conseguimos criar esse falso. Note aqui, ó, que esse P é o quê? É o não P, não é isso? Então, eu vou atribuir aqui os valores de P e Q como sendo o seguinte. Meu P vai ser igual a falso e o meu Q, certo? Eu vou atribuir o valor de falso também. Porque aqui, ó, no geral, eu tenho o seguinte, não P é o contrário. Então vai ficar o que aqui, ó? Verdadeiro. Então, ó, eu tenho agora isso aqui, ó. Quem é o meu P? F. Então, meu Q? F. Note, ó, que vai ficar aqui o seguinte, ó. F com F no se, então, é verdadeiro. Então, vai ficar como resposta V. Então, V é igual ao quê? A verdadeiro. Pois falso na frente é sempre verdadeiro. Independentemente aqui, se eu chegasse aqui e colocasse o meu Q como verdadeiro, trocando aqui, ó, F, então V, verdadeiro. Pois a única forma de sair um falso aqui no se, então, era o Vera Fischer. Mas vamos supor que você foi e colocou lá o valor de P como verdadeiro e o de Q como falso. Já que aqui nós teríamos que ter o Vera Fischer, não é isso? Então, note, ó, P vale V. No primeiro caso aqui é não P, então ficaria o seguinte, ó, falso. Então, eu tenho lá, ó, V e o F, não é isso? Então, ó, V e F vai ser falso. Então, ó, falso aqui, ficando o quê? Verdadeiro. Detalhe, gente. Na questão de raciocínio lógico, você não tem que procurar entender, e sim aplicar a fórmula. E a fórmula aqui, ó, está na tabela verdade, onde no se então, eu só tenho o falso se eu tiver primeiro o verdadeiro e depois o falso. Observe aqui, ó, que tentando fazer o Vera Fischer, V e F, não é possível. Nesta primeira tentativa aqui, eu já poderia ter o quê? Encerrado, certo? Dizendo que aqui é o quê? Uma tautologia. Só que eu fiz o contrário para você poder verificar. Vamos ver aqui outra situação, ó, até mais simples. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P, então, P, Q e P, será sempre uma tautologia. Qual é a diferença aqui? Que nós não teremos a negação. E ó, nós temos que observar quem é o nosso conectivo principal, o se então. Então, por construção, eu vou buscar aqui o Vera Fischer, que aqui será o quê? Igual a falso, certo? Esse falso aqui é o valor lógico da sentença. Para que eu saia aqui com o Vera Fischer, note, ó, eu tenho que ter o P na frente, então meu P tem que ser verdadeiro. E o meu Q, que a gente não sabe, ele vai ter o seguinte, ou ele pode ser verdadeiro ou falso. Vamos pegar primeiro aqui, ó, para o valor verdadeiro. Já que tem aqui, não é isso? Ele está aqui na frente. E por que está aqui na frente? Porque para que eu tivesse um falso aqui, eu teria que ter o meu Q verdadeiro. Então, ficando, ó, pegando ambos como os verdadeiros, certo? Verdade do meu P. Então, V do meu Q e o V do P, ó. Do P aqui, que é o mesmo da frente. Note, V, então, V e V é verdade. Verdade e verdade na tabela do se, então, verdadeiro. Caso você queira trocar aqui pelo F,
De cara já não vai ser possível, porque ficaria F. Então, independentemente aqui do V, do F ou do P, verdadeiro ou falso, essa sentença já seria o quê? Verdadeira, pois falso na frente é verdadeiro, certo? No se então. Vamos aqui para mais outra questão. Aqui, ó. A expressão A ou B, então A, será sempre uma tautologia. Então, ó, nós vimos que no ou só será falso, certo? Se os dois forem falso. Caso contrário, é verdadeiro, não é isso na tabela verdade? Então vamos lá, ó. Vamos observar aqui mais uma vez. Nosso conectivo central é quem? É o se então. Então, com isso, nós vamos procurar fazer o Vera Fischer, pois verdadeiro e falso no se então é igual a falso. Então, note, ó, que para ser verdadeiro aqui, nós teremos 3 possíveis valores, não é isso? Mas, ó, no meu A aqui, tem que ser apenas quem? O falso, não é isso que eu procuro aqui, ó. Então, meu A, eu vou atribuir o valor de falso. O meu B pode ser quem? Falso ou verdadeiro. Então, ó, se eu quero aparecer aqui o verdadeiro, basta que eu procure o que aqui? De forma de aparecer o verdadeiro. Ficando o seguinte, ó, só vai ser falso se os dois for falso, então eu vou pegar o meu B como verdadeiro, certo? Então, ó, se eu atribuo o valor de A como falso e o meu B como verdadeiro, então o meu A vai ser falso. Só que note aqui, ó, falso ou verdadeiro, no conectivo ou, FV, corresponde ao quê? A verdade, pois só será falso se os dois forem falsos. Então, F do meu A, ficando aqui o quê? Falso. Pois neste caso, nós conseguimos fazer o quê? A Vera Fischer, verdadeiro e falso. Como resultado, falso. Sendo assim, encontrando o resultado falso, aqui não é, certo? Uma tautologia. Espero aí que você tenha entendido essa questão e vamos aqui para mais outra situação. Note aqui agora, se P e Q são proposições simples, então a proposição P, então P e P é uma tautologia. Independentemente dos valores lógicos atribuídos a V ou F e a P e Q, certo? Só que aqui, ó, no erro de digitação, acabou ficando errado, pois aqui, ó, onde tem esse P, é um Q, certo? Então, vamos ver aqui se de fato é uma tautologia. Agora, nós iremos observar o seguinte. No conectivo I, um falso já contamina, não é isso? Então, nós teríamos como valor de falso sempre o seguinte, ó. VF, V e F é falso, F e V é falso, falso e falso é falso. Então, basta fazermos aparecer um desses 3 para encontrarmos um falso. E, sendo assim, não seria uma tautologia. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos atribuir o seguinte. Note, ó, que aqui eu tenho o conectivo se então.
e eu vou fazer aqui por construção, aparecer um F. Certo? Ó, para que apareça um F aqui, basta que temos o quê? Verdadeiro. Então, F, que tudo isso aqui vai ser o quê? Falso. Então, se o nosso P é verdadeiro, este também vai ser, ó, I, P, certo? Que é verdadeiro, ó. E agora eu vou analisar aqui, ó. F e V é igual ao quê? A falso. Então, note que aqui a gente também consegue encontrar o valor de falso. Então, aqui não é o quê? Tautologia. É uma forma de você dizer se é tautologia ou não, sem fazer a tabela verdade. E sim, tentando forçar aparecer o quê? O valor falso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, certo? E até um próximo vídeo.